Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui com a Rosana Augusto, técnica que passou pelo Atlético, pelo Bragantino e agora é técnica da seleção brasileira sub-20. Hoje a gente vai conversar com ela, entender como é que foi esse período dela como treinador de clubes, agora chegando na seleção, entender como é que vai ser esse trabalho, como é que tá sendo para ela esse início. É, Como é que você tá, Rosana? Tudo certo? Tudo bem por aí? Tudo bem, Rodrigo, tudo ótimo. Ansiosa para começar os trabalhos já. Que bom. Eu quero saber de você exatamente como é que foi esse contato, o primeiro contato que a CBF teve com você. Você estava no Bragantino já há um tempo. Hoje, nesse ano, você conseguiu ser campeão da Série A2. Como é que foi essa mudança para você e como é que foi esse primeiro contato que você teve para ir para a CBF? Foi tudo muito rápido, né? Foi um contato do presidente da CBF para o presidente do Red Bull Bragantino, Marquinhos Chedi, que foi passado ao CEO, o Diego Serri, e depois para o Gabriel, nosso coordenador do feminino, e chegou até mim. Né? Foi feito um convite para uma reunião. E quando eu cheguei aqui, o presidente mostrou interesse em me ter aqui para auxiliar um pouco na principal nesse primeiro momento e ser treinadora da sub-20. Foi tudo muito rápido, mas algo muito motivador, né? É muito difícil não aceitar um convite da CBF sabendo da grandeza que é a confederação e poder estar numa nova função agora, representando novamente a seleção brasileira. Você também chegou na seleção e também teve um contato com o Arthur, né? Eu queria que você explicasse como é que vai ser essa sua relação com o Arthur, com a Jatobá também, como é que vai ser esse ciclo de treinadores e treinadoras que a seleção brasileira tem, pensando no futebol feminino. Hoje a categoria que eu tô, que é a sub-20, é de fato elo de ligação, né, entre a sub-17 e a profissional. E eu tenho uma ótima relação tanto com a Jatobá quanto com o Arthur. Talvez por isso que eu estou nesse cargo, nessa função e nessa categoria, justamente para auxiliar os dois. A gente já vem estreitando essa relação, no entanto, a Jatobá foi a treinadora que foi para a Liga de Desenvolvimento Sub-19. Já peguei várias informações, troquei algumas ideias com ela. A mesma coisa com o Arthur, fui para essa primeira convocação sendo auxiliar dele, então entendi o que ele quer, o que ele pensa, as ideias dele, e eu acho que vai ser muito bacana poder contribuir com as duas seleções e, obviamente, representar bem a seleção sub-20. Esse ano, quando você deu uma palestra, você falou que lá no começo, quando você entrou como jogador, o cenário era muito difícil e que falavam para vocês que se vocês não ganhassem a Copa, o futebol feminino ia acabar, que vocês tinham que estar lá e tinham que fazer acontecer. Passou bastante tempo e mudou muita coisa. Como é que é chegar agora, depois de todo esse tempo, tá aí com a seleção em um cenário que é bem diferente hoje, né? É muito diferente, mas a responsabilidade continua grande, né? Quando se fala em seleção brasileira, a gente sempre tem expectativa de bons resultados. Obviamente que agora está um pouco mais próximo das conquistas dos resultados, né? Até porque foi feito um bom trabalho anteriormente com a Sub-20, o Jonas se encarregou disso. Hoje a gente pega algo muito mais estruturado, com categorias de base nos clubes. Ainda acho que é pouco, a gente precisa acelerar os passos, mas já tem algo que não tínhamos antes, né? Eu, por exemplo, não tive categoria de base, não tive condição de jogar numa categoria de base. Eu fui com 17 anos direto para a seleção principal. Então, o que eu vejo é que a gente tem esse potencial de desenvolvimento, porque agora temos clubes que investem um pouco mais na base e essas meninas chegam muito mais preparadas do que nós que não tivemos. Né? Obviamente, os outros países também melhoraram essa estrutura, mas o Brasil vai sempre chegar muito competitivo. Até falando sobre essa questão de não ter base, como é que vai ser o acompanhamento para você descobrir as jogadoras? Tudo bem que tem categorias abaixo, né, da sua, mas você também pode trabalhar nessa de conhecer jogadoras que talvez não tenham uma categoria de base, talvez não estejam num principal centro do futebol. Você já fez a primeira convocação, dá para ver que tem jogador de vários lugares, né? O Inter acho que é o time que mais tem,
mas tem, sei lá, a Pietra que joga na Universidade de Princeton. Então você tem jogadoras de vários lugares. Então como é que vai ser esse trabalho para conversar com treinadores, para conseguir ver jogadoras no mundo todo? Porque o Brasil é muito grande, as jogadoras elas acabam se espalhando pelo mundo todo, né? Uhum. A ideia é que o nosso corpo técnico esteja monitorando as atletas, independente de onde elas estejam, desde que elas tenham a idade e a atleta em potencial, né? O caso da Pietra, por exemplo, eu recebi alguns vídeos, assisti alguns jogos, achei uma atleta muito interessante e sendo filha de brasileira, né? Como eu tenho essa relação também internacional, para mim acaba sendo mais fácil essa comunicação. O fato de ter jogado em outros países acaba me agregando muito nesse sentido. Então a gente vai monitorar, vai estar muito próxima dos clubes. Eu estou fazendo um planejamento para que a CBF aprove, para que eu consiga ir em outros lugares que talvez a gente consiga achar novos talentos também. Né? Obviamente, os clubes mais estruturados nos possibilita que essa atleta chegue mais desenvolvida. Então, com certeza, também vou conversar com a Jatobá. A gente tem trocado muito nesse sentido, porque tem meninas sub-15, por exemplo, que não tem categoria ainda em seus clubes, mas que é um destaque. Quando chega para mim, eu repasso para ela e ao contrário também. Quando tem atletas já de um sub-20, ela também me repassa. Então, essa é uma das formas que a gente está fazendo, está trocando, mas claro, né? O presidente mesmo falou de fazer campeonatos de seleções sub-15, sub-17, e isso com certeza fortalece todas as categorias de base. Então a gente está indo por essa linha, vou estar mais próxima dos clubes para que a gente observe o que essas atletas fazem e como que a gente aqui na seleção também consegue potencializar. Eu lembro que quando a gente gravou a entrevista a última vez, na época que você estava no Bragantino, você falou muito sobre lógicas do jogo. Eu achei esse tema muito interessante e eu queria saber como é que você vai trabalhar isso na seleção, porque você tinha toda semana para conversar com os jogadores e explicar quais são as suas lógicas, como você gosta de trabalhar o futebol. Mas agora talvez seja um pouquinho mais difícil na questão do tempo, né? Porque ao mesmo tempo que você é a técnica, você não tem o dia a dia e elas estão inseridas em times diferentes que jogam de maneiras diferentes. Como é que vai ser trabalhar isso? Ou isso é uma coisa que você ainda vai descobrir, vai treinar daqui a pouco e vai começar a ter ideia? As lógicas do jogo, para mim, elas não mudam. Né? A forma que a gente vai fazer as situações talvez mudem. Por isso que eu falei que eu vou estar próxima aos clubes para entender o estímulo que é dado para cada atleta e tentar corroborar com isso, né? O que eles já fazem e não ser tão agressiva nas mudanças, obviamente, com a minha essência, a minha ideia, mas as lógicas do jogo, elas são interpretativas e é isso que eu vou passar para elas, que existem e como que a gente vai fazer aqui dentro de uma seleção. Para isso, a gente não precisa de tanto tempo, né? Essa convocação de treinos ela vai servir justamente para isso, para eu iniciar algumas ideias dentro da nossa metodologia e passar para as atletas. Óbvio que quem faz a maior parte é o clube, mas eu vou continuar em contato, não é nada que vá prejudicar os clubes, pelo contrário, eu acho que a gente pode assessorar nesse sentido, e eu acho que vai ser uma troca muito rica. Pouco tempo, né? Mas dá para colocar bastante ideias, como eu falei, essas meninas já vêm muito mais preparadas, porque estão em clubes, estão tendo leituras de contexto tático. Então, a nossa ideia aqui é que elas consigam evoluir em um tempo muito curto, dentro, obviamente, do que a gente pensa de metodologia e estratégia. No Bragantino você trabalhava com jovens, vai trabalhar de novo com jovens, e na Copa do Mundo a gente teve várias jogadoras jovens jogando muito bem, né? Você tem a Linda Caicedo, a Lauren James, a Paraluelo, você tem várias jogadoras que têm menos de 20 ou um pouquinho mais que foram destaque. Hoje o futebol feminino consegue trazer as jogadoras para um nível mais competitivo mais cedo, ou não necessariamente é só porque agora tem mais países trabalhando com isso, então aparecem mais jogadoras jovens? Eu acho que consegue pelo que a gente falou no início, né? De ter as categorias de base. Obviamente, quando é um destaque muito grande, essa jogadora ela acaba queimando um pouco as etapas porque ela está mais preparada, né? E é o que acontece aqui, por exemplo, com a Aline Gomes, né? Com a Dudinha, que já estão jogando nas equipes profissionais.
Então, eu acredito que isso cada vez vai acontecer mais cedo e mais vezes, porque essas jogadoras já estão tendo a base, então elas já chegam um pouco mais preparadas. Obviamente que eu acredito muito que o jogador, mesmo quando ele está para encerrar a carreira, ele não está totalmente preparado, ele tá sempre sendo estimulado, e o estímulo não dado, ele se perde. Então, a ideia é essa, né? Contribuir dessa forma também, estimulando as meninas o tempo todo, assim como os clubes, para que elas cheguem mais rápido na seleção brasileira principal, que é, de fato, o produto final, né? Até você falando nessa de evolução de seleções, acho que a Espanha acaba sendo modelo, não só porque ela ganhou a Copa do Mundo, como ela ganhou a de sub-20 e sub-17 também. Ela foi seguindo um caminho de seleção até ser campeã. Claro que nem todas as jogadoras foram campeãs de tudo, tem até quem conseguiu ganhar todas na sequência, mas dava para ver que ali tinha um norte de jogo, que todas elas seguiam um paralelo de equipe. Dá para fazer isso com o Brasil? É um modelo que vocês querem? Ou o Brasil já é mais difícil porque por ser um país maior, as jogadoras estão em lugares diferentes, então talvez seja mais difícil seguir um modelo igual a Espanha fez, que sei lá, na Copa tinha várias jogadoras que jogam no Barcelona, então a ideia talvez fosse um pouquinho mais simples de fazer ali, né? Eu acho que o cenário ele é diferente, né? Apesar das categorias de base, elas serem mais centralizadas em alguns clubes, não é como na seleção da Espanha, né? Que de fato era 70% do Barcelona. E isso, obviamente, contribui para o pouco tempo de trabalho que se tem na seleção. Mas eu acredito que dá para se criar esse elo, como eu citei antes, de ideias para contribuir de fato com a seleção principal, que é o que o Arthur quer. Então, o fato de eu ter estado com ele nessa convocação já me gerou algumas ideias que eu posso acrescentar para que elas cheguem mais preparadas para uma seleção principal num futuro muito breve. Eu acho que acrescentou muito nesse sentido, até porque não foge muito do que eu gosto, né, das minhas ideias, dos meus conceitos. Então, eu acredito que a gente consegue sim deixar elas mais próximas, mas não como uma Espanha que tem a maioria das jogadoras em um clube só, e isso facilita todo o processo. Você tirou a primeira licença de treinadora em 2013, né? Então agora a gente já está fazendo 10 anos. E acho que já aconteceu muita coisa, você já tirou outras licenças, já treinou, você jogava na época ainda. Então mudou muita coisa. O quanto evoluiu a sua cabeça com o futebol, com pensamentos, e quanto, sei lá, você diria que você está pronta com uma ideia de jogo, ou isso você nunca vai ter, você vai estar sempre renovando e mudando? Evoluí demais, né? Como jogadora, ainda eu fiz essa licença justamente porque eu achava que era algo que poderia me agregar. E de fato foi o que aconteceu. Como treinador, eu não paro de estudar. Eu tento sempre pensar no que vai ser o futebol daqui 2, 3 anos, sempre no médio prazo, para eu acelerar isso. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho feito muito cursos de neurociência, que é o que eu acho que vai mandar no futebol daqui a um tempo, porque os espaços estão cada vez mais curtos, e o que está controlando o jogo são as tomadas de decisão. Então, eu preciso que essa percepção ela seja mais rápida para a gente conseguir decidir melhor. Né? E a forma que eu vou aplicar isso eu tenho estudado muito. E continuo, com certeza, evoluindo. Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. É isso que eu tenho feito muito. Em relação à ideia de jogo, eu tenho uma ideia muito clara do que eu gosto, do que eu quero, mas também preciso me adaptar às jogadoras que eu vou ter dentro das suas características e potencializar isso. É, até que quando você deu entrevista pra gente antes, você falou que no tempo do Lyon você fez um perfil psicológico e ali você entendeu que você tinha uma parte de liderança importante que te ajudou a escolher ser treinadora. Você faz isso com a sua jogadora? Já pensou em fazer? Como é que você trabalha essa parte? Às vezes dá até para escolher quem vai ser a capitã. Como é que você vai tratar cada jogador na hora de você criticar ou elogiar? Você faz isso também? Faço de uma outra forma, né? Na verdade, faço junto à parte de psicologia e performance. Eu, por exemplo, uso o sociograma para escolher a capitã. Claro que eu sei as lideranças que existem no time, só que
é tudo muito participativo. Uma equipe transdisciplinar serve para isso, para que cada um contribua dentro da sua função. E eu deixo isso muito claro. Então, esse sociograma nada mais é do que algumas perguntas que as jogadoras têm como votar e eu entender, né? Por exemplo, uma pergunta que eu faço quem seria capitã do time para você, né? E aí ela tem uma quantidade de votos. Outra pergunta que eu faço a última bola do jogo, né? Para quem que você tocaria? Quem deveria ter essa bola? E tudo isso eu vou conseguindo ver qual é a jogadora que elas confiam para isso. A jogadora, por exemplo, que se o estádio estiver cheio, eu precisar comunicar que ela vai conseguir transmitir o que eu realmente quero. Então, eu faço esse sociograma junto com a psicologia para ter ideia das jogadoras em potenciais, tanto de discutir o lado financeiro, por exemplo, de discutir o lado tático. Então, eu tento sempre trazer elas para tomarem essas decisões juntos, até porque a gente divide a responsabilidade, né? Eu acredito muito nessa divisão de tarefas de responsabilidade, porque todo mundo sempre coloca muito no treinador, mas, óbvio, treinadora, eles são auxiliares no processo de formação e desenvolvimento das atletas. Mas quem está ali dentro de campo são os atletas que vão, de fato, fazer o negócio acontecer. Então, até no meu modelo de jogo, e a gente já conversou sobre isso, eu penso muito em dinâmicas que elas vão ter que pensar para executar, assim tendo autonomia total para qualquer mudança que foi treinada dentro da partida. Eu acho que isso economiza muito tempo. Eu tive essas informações e hoje eu repasso, obviamente, de uma forma diferente, muito mais direta, mas que todos consigam contribuir e se sintam parte do processo. Tá ótimo. Muito bom falar com você. Pena que você saiu daqui de perto de Bragança, que tá mais perto da gente aqui para poder ver mais você, mas que bom que você está na seleção, vai ser legal acompanhar seu trabalho. Boa sorte e que a gente possa conversar mais e poder ver mais do seu jogo agora na seleção. Obrigada, Rodrigo. Prazer sempre falar com você. Você traz perguntas muito legais, entende do jogo, mapeou todo o meu jogo. Mas eu acho muito legal. Pessoas que de fato se envolvem, às vezes vem jornalista fazer uma pergunta que não faz sentido nenhum e você sempre com ótimas perguntas, envolvimento também no futebol feminino. Então, parabéns aí pela sua entrevista. Muito obrigado e agradeço também a Clara por poder ajudar a gente nessa e todo mundo da CBF por liberar você para falar com a gente. Muito obrigado.